Todo o mercado atento aos bancos, pois amanhã o Santander divulga o resultado do terceiro trimestre de 2023 e dependendo das expectativas do mercado que nós vamos ver nesse vídeo e o resultado reportado, poderemos ter grandes oscilações nas cotações não somente do Santander, mas também dos outros bancos aqui que vão estar atentos. E aí pode ser uma oportunidade, principalmente quando nem tem um risco similar acontecendo. O Santander, por exemplo, pode ter um problema de inadimplência que não tem tanto a ver com o risco do momento do Banco do Brasil. Então aí acaba sendo uma oportunidade, vamos assim dizer, oportunidade dobrada, né? Vamos ficar atento aí no que o mercado tem a dizer sobre os resultados e amanhã eu comento com vocês o que o Santander vai estar reportando, tá? Mas não é uma unanimidade para onde vão os resultados dos bancos. Por exemplo, o Safra ele acredita nos resultados do Santander acima da média do mercado. Por quê? Eles acreditam que toda essa restrição antecipada à oferta de crédito que o Santander vem fazendo, ele começou a fazer primeiro que todo mundo, vai trazer benefícios agora, mais, por exemplo, do que o Banco do Brasil, que demorou mais a fazer essa restrição. Mas vamos destacar aqui que o Santander e o Bradesco eles têm uma realidade de inadimplência muito maior. Então eles estiveram numa situação mais incômoda e aí o Santander, por exemplo, foi o primeiro ali a começar a fazer essa restrição do empréstimo. A gente viu o Bradesco recentemente também fazendo bastante isso. Foi um pouquinho depois do Santander. Já o Banco do Brasil e Itaú eles tiveram menos problemas com inadimplência, principalmente o Banco do Brasil. Exatamente por isso eles tiveram que correr menos atrás de fazer uma filtragem nos empréstimos. De qualquer forma, o Banco Santander fazendo essa filtragem, essa restrição, ele sofre num primeiro momento com menos empréstimos que ele vai fazendo, né? E depois vai colhendo os frutos com uma inadimplência menor, uma inadimplência mais controlada. Então é isso que o Safra está vendo aqui, um Santander que começa a dar uma volta por cima na questão da inadimplência. Então as nossas estimativas para os resultados estão 2,4 acima do consenso, baseada na visão de ganhos antecipados devido a um custo de risco menor, com uma evolução melhor na qualidade dos ativos, dizem aqui então os analistas do Banco Safra. Porém, em relação ao Bradesco, eles ainda esperam resultados um pouco fracos, prejudicados pelas incertezas em relação à qualidade dos ativos. Ainda existe uma incerteza aqui, embora o Bradesco tenha se esforçado bastante também para conter essas inadimplências recentemente. A XP comenta que o Bradesco e o Santander devem ser afetados por maiores provisões a devedores duvidosos, então ainda fazendo muita provisão para conter a inadimplência e vão reportar um NI de mercado mais fraco também. A XP continua pondo como destaque positivo o Banco do Brasil e Itaú, crescendo aqui a carteira de crédito e um aumento ainda pouco aqui na taxa de inadimplência, um aumento aqui controlado enquanto a carteira de crédito continua a crescer. O Banco do Brasil é o favorito, eles destacam exatamente o crédito rural continuando ficando forte e uma taxa de inadimplência estável de 2,7, a mais baixa aqui dentre os bancões. Goldman Sachs também acredita mais no Banco do Brasil e no Itaú. O Banco do Brasil deve chegar a 9,9 bilhões de lucro, segundo o Goldman Sachs. Eles acreditam numa desaceleração geral de empréstimo no setor e o Banco do Brasil e Itaú melhor posicionados para expandir suas carteiras, já que eles tiveram menos inadimplência, né? Então eles têm essa margem aqui maior para sair crescendo. A XP cita o crédito rural também como ponto positivo do Banco do Brasil, enquanto em relação ao Itaú, eles citam aqui a exposição à alta renda como fatores positivos. Eu abri aqui o relatório da XP, eu acho que eu vou conseguir contextualizar melhor para vocês o que está acontecendo, né? Então vamos lembrar que o principal risco aqui do Bradesco e do Santander vem sendo em primeiro lugar a inadimplência, o segundo que vem incomodando eles é a NI. O que é a NI? A NI é o resultado de intermediação financeira, vai acabar muito sendo impactado aqui com a movimentação da Selic e como os bancos fizeram os empréstimos no passado. O Banco Santander e o Bradesco, eles meio que erraram aqui na mão, né, vamos assim dizer, e aí eles foram sofrendo com essa NI nesse período recente, está melhorando agora com a estabilização e agora a queda na taxa de juros. Porém, ainda deve seguir pressionado, segundo a XP. Eles esperam que essa tendência provavelmente se reverta e se torne positiva apenas em dezembro, ou seja, no quarto trimestre vai virar positiva e aí lá em 2024, primeiro trimestre, aí já fica mais interessante esses números. Mas então a gente vê aqui que um dos riscos vai caminhar para uma melhoria, mas vai ainda gradativa, ainda vai seguir
pressionado nesse terceiro trimestre. E aí na questão da inadimplência, vamos separar um pouco as coisas, tá? Primeira coisa, é o maior risco dos bancos, a gente sabe disso, e principalmente Bradesco e Santander nas pessoas físicas têm sofrido muito. E aí vocês sabem, o cenário da taxa de juros caindo tende a melhorar, mas não é da noite para o dia, não é só isso também, tem que acompanhar a economia, é aos poucos, é algo que a gente vai melhorando gradativamente, além do trabalho dos bancos fazendo a filtragem aqui a quem faz os empréstimos. Beleza, que a gente já entendeu. E a gente tem outro ponto, que é também a parte corporativa, né? Então, a XP nos lembra algo importante. É importante destacar a possibilidade de um ou mais bancos precisem fazer provisões extraordinárias devido a eventos adversos no segmento corporativo, quer esses eventos tenham ocorrido no passado ou recentemente. No entanto, esperamos que esse impacto seja assimétrico, com um efeito menor no Itaú e no Banco do Brasil devido ao seu momento de rentabilidade mais forte. Então, olha só, pode ter aqui alguns estouros de inadimplência no cenário corporativo. A gente viu um cenário corporativo muito melhor recentemente, mas é normal. Primeiro, geralmente, né, cada crise é uma crise, mas geralmente começa a pegar ali as pessoas físicas na inadimplência e depois vai indo ali para as pessoas jurídicas. E, eventualmente, uma catástrofe, tem um case como a Americanas, mas não é isso aqui que a XP está falando. Ele está falando aí de uma inadimplência não tão catastrófica como essa. E aí a gente pensa também que, além do Bradesco e do Santander, pode acabar estourando, então, uma inadimplência prejudicando um pouco ali o Banco ABC, né? Não estou querendo dizer que vai acontecer, a gente não tem como saber até realmente vir o resultado. Está fantástico a inadimplência ali do Banco ABC, super controlada. A Americanas foi o único que deu uma atrapalhadinha aí. E aí, quando a gente olha a carteira do Banco ABC, a gente sabe que o foco aqui é total nas pessoas jurídicas. E tem uma carteira, sim, bastante diversificada. Os setores que mais tem é o agro e a energia, né? São os dois melhores setores para ter uma exposição gorda. Perfeito, a inadimplência está super controlada, acredito eu, muito por conta disso, mas pode estourar aqui. De repente, não estou falando que vai acontecer, estou ali só alertando, né, que de repente pode dar umas pipocadinhas em alguma empresa aqui, como por exemplo aconteceu no varejo aqui dentro do comércio com Americanas, pode vir a acontecer com alguma outra aqui. Então a grande ponto é o seguinte, tendo uma inadimplência pontual aqui, afete o Banco ABC, não se assuste com grandes quedas, é um banco small. Eu, muito provavelmente, vou estar comprando, não é recomendação, só estou aqui utilizando exatamente o comentário da XP e fazendo essa ponte para vocês entenderem que pode acontecer também, mesmo sendo um banco que controla tão bem aqui a sua carteira, inadimplência e tudo mais, não tem como fazer 100% trabalho, 100% livre de risco, né? Alguma coisa pode acabar acontecendo, tá? Mas ainda assim, é um ótimo banco que eu gosto muito. Então é isso, nesse ano eu comprei bastante Banco ABC, inclusive virou o meu banco com maior exposição e eu fico de olho nessas coisas. Caiu um ruidinho aqui, é inadimplência, não sei o que. Caiu o banco, eu vou lá e compro. E aí ele acaba recuperando, porque é um banco muito bom. E vamos então aos números. Nós temos então a BTG XP e o consenso, as previsões para o terceiro trimestre de 2023. Aqui estão os lucros do ano passado, 3T22. Aqui está a diferença em relação ao ano passado, com o consenso, aqui está a da XP e da BTG. Então, a gente vê aqui, primeiramente, o Banrisul, com o consenso e a BTG prevendo lucros muito altos, né? Com um aumento de 81% em relação ao ano passado. É um momento de recuperação, muito ajudado também pela margem de mercado. A gente viu ali a taxa de juros se estabilizando e depois caindo, ajudou bastante aqui o Banrisul. Nós temos a BTG, então, com salto de 116% de previsão. O Itaú está com um lucro previsto aqui de aumentar 11,1%, segundo o consenso, segundo a XP 12,3%, segundo a BTG 9,1%. Então a gente vê aqui que o Itaú é o segundo melhor em termos de crescimento de resultado aqui diante do consenso, são várias corretoras, né? Na sequência temos o Banco do Brasil, que está previsto aqui 8,4% de crescimento de lucro, segundo o consenso, 7,8% a XP e 5,9% a BTG. O Banco ABC, não temos aqui a XP, mas temos a BTG e o consenso. O consenso diz que vai cair o lucro em 3,1%, BTG fala a queda de 1,8%. Então, basicamente aqui, estabilidade nos resultados, né? Nós temos na sequência o Bradesco com a previsão de queda de 11,6% nos lucros, no consenso, 11,9% XP e 9,1% na BTG. A BTG é um pouco mais otimista em relação ao Bradesco do que
o consenso aí é XP, né? E aí nós temos o Santander, onde todo mundo estará de olho, com o resultado que será divulgado amanhã de manhã. Temos então o consenso prevendo uma queda no lucro de 15,3%, enquanto a XP prevê uma queda de 21,4% e a BTG 21,6%. Então XP e BTG mais pessimistas do que o consenso, e se esse lucro vier então abaixo aqui do consenso, a tendência é um pouco de queda. Se a XP e a BTG acertarem, pode ser que tenha queda nas ações, mas vai depender do resultado, não é só o número final, né? Muitas vezes a gente tem que olhar o resultado ali, e às vezes o mercado não olha o resultado, inclusive, é importante estar atento. Às vezes tem uma queda ali no lucro com um motivo que é bem plausível, bem tolerável, né? A gente vai ter que entender o resultado, tudo que está acontecendo ali no banco, mas em termos de cotação, o que mais vai acabar mexendo no dia seguinte, no próprio dia, na verdade, é o lucro, né? Vindo abaixo do consenso, dá um pouquinho de queda, provavelmente, vindo abaixo aqui de XP e BTG, e a queda é maior ainda, porque as duas são aí, estão entre as que estão um pouquinho mais pessimistas aqui com o Santander. Então a gente tem aqui o Bradesco no último ano ainda em queda de 26,7%, ele tinha feito uma bela recuperação, mas depois o mercado foi desanimando com todo o cenário macroeconômico. As ações aqui estão mais próximas do fundo que desse topo recente, que nem é um topo ainda que o banco fez mais para trás, né? Mas enfim, esse é o Bradesco. Santander aqui vem num grande zigue-zague, né? Um grande pessimismo aqui com aquela possível questão da provisão adicional, com a questão do controlador vendendo, enfim. Agora ele ameaça aqui uma recuperação, mas ainda também está próximo dos fundos, né? Enquanto o Banrisul tinha dado uma recuperação fantástica, depois também uma queda muito forte aqui. Se você for ver desse topo aqui o quanto o banco já caiu, caindo aí 27,7%, possibilitando então uma alta aqui, ó, de 38% para chegar ao topo. Possibilitando não, né? Na verdade não tem nada de correlacionado, mas só para a gente exemplificar, né? E o Banco ABC é a maior prova que você deve olhar o longo prazo, né? Então quando eu voltei a comprar o Banco ABC depois de um tempo sem comprar, foi exatamente na questão da Americanas, o mercado aí batendo nela exageradamente, comprei, disparou, agora vem lateralizando, quem sabe esperando um próximo ruído, né? Aliás, quando eu voltei para o Banco ABC depois de anos longe, foi exatamente aqui neste ponto pós-pandemia, aliás, na época da pandemia, né, com a questão de fazer provisões altas, a inadimplência nem estava alta, o banco foi muito cauteloso, diminuiu o dividendo, aí o mercado bate nas ações e eu fiz o efeito reverso que todo mundo estava fazendo. Vendi o Santander para entrar no Banco ABC, para ficar dessa vez, provavelmente aí até aposentadoria provável, né, porque eu gosto bastante dos planos que ele está fazendo de crescer neste momento, fazendo muito bem feito. Eu acho que é uma pegada muito boa que o Banco ABC está, uma entrada muito bem feita aqui, comprando aos pouquinhos nesses fundos padrão que ele vem fazendo e aproveitando esses ruídos, tá? Então o Banco ABC é um banco que você não pode ter medo de volatilidade. Se você tem medo de volatilidade, o Banco ABC vai te assustar várias vezes, tá? E aí a gente vê o Itaú no último ano caindo 7,7%, com alguns zigue-zagues, mas bem menores do que os demais bancos, né? Ele está aqui meio que até que numa lateralização de um tempo para cá, né? E o Banco do Brasil, ele teve toda a questão política, então ele teve uma bela de uma retomada depois que o susto foi passando, e agora ele está meio que também lateralizando, tentando aí ver os próximos capítulos, que são bons para os dois bancos aqui, segundo o mercado, são os que o mercado está mais esperando continuidade nos bons resultados que ambos vêm reportando. E a gente já lembra, Itaú, né? Uma forma de se expor, quem quiser também pode ser Itaúsa, que aliás é a forma como eu tenho o Itaú aqui, tá? Não se esqueça do like no vídeo, o comentário também ajuda bastante no algoritmo do YouTube e considere se tornar membro do canal. Algumas dessas ações que vão ter o resultado trimestral eu devo comentar lá na área de membros, porque infelizmente ações pequenas não dão visualizações e o YouTube na verdade acaba sendo visualização. Então Banco ABC, por exemplo, e Banrisul muito provavelmente na área de membros. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!